Olá, estamos de volta. Vocês sabem, né, que nós psicólogos somos estudiosos do comportamento humano, entre outras coisas. Então, por excelência, somos observadores. E uns dias atrás, eu fiquei uns 10 minutos parada na entrada do prédio onde meu irmão mora, esperando minha carona. E nesses 10 minutos no máximo, eu vi algumas coisas que me assustaram, que me preocupam. A atitude dos adultos com as crianças. Então eu vou descrever para vocês alguns dos flagrantes que eu fiz nesses minutos e um outro que não me sai da cabeça, que eu vi há um tempo atrás, para a gente fazer uma reflexão. Então lá eu estava parada na entrada do prédio e aí passa uma mãe andando e uma criança de no máximo 10 anos andando atrás dela e jogando alguma coisa com os 2 dedos assim. Não sei se aquilo era um celular, se aquilo era um daqueles minigames que eles têm. Ele andando e jogando. Então, nos desníveis da calçada, ele balançava, quase caía, seguia. E aí, a mãe dá uma meia olhada para trás e fala, aperta o passo, e vira para frente e continua andando, e o menino continua uns bons metros atrás dela. Eu sou do tempo antigo, e eu aprendi que com a minha mãe, que criança anda sempre na frente da gente, né? Então, isso já me chamou a atenção. Aí, nesse mesmo lugar, tô lá esperando minha carona, passa uma mãe dirigindo, uma criança de no máximo 3 anos, em pé, no banco do carona, com as mãozinhas apoiadas no painel do carro, só os 2 no carro. E aí eu falo, que perigo! Se essa mãe se assusta com alguma coisa, se alguém entra na frente dela inadvertidamente e ela precisa frear, quem vai machucar é essa criança. E a experiência de um tempinho atrás, eu estava passando na rua, naquela hora que as escolas, né, terminam as aulas, no final da tarde, e aí eu vi uma cena que eu fiquei me perguntando, será que sou eu, né, que tô exagerando, que tô ficando velha mesmo e tenho medo de tudo? Será que eu tô muito implicante? Ou será que de fato isso é assustador? Uma mãe muito jovem pegou as 2 crianças na escola, as crianças deviam ter 4 e 6 anos, mais ou menos. E aí um carro desses carros altos, tipo Jeep, né? A mãe destravou o carro a uma certa distância, chegou, entrou no carro, sentou, puxou o cinto, prendeu, e eu fiquei vendo aquelas 2 crianças tentando subir no carro, porque o carro é alto, com mochila, e uma das crianças entrando no carro pelo lado do trânsito. E aí eu fiquei, sabe quando você fica pensando assim, não é possível, né? Essas 2 crianças, elas precisavam ser colocadas no carro antes, acomodadas nas cadeirinhas que elas ainda têm que usar, né, pela idade delas, pelo tamanho delas, as mochilas serem colocadas para elas dentro do carro. A última pessoa a entrar no carro deveria ser, no caso, a mãe, né, mas o adulto, fosse ele, que função ele tivesse,
depois que as crianças estivessem seguras. Numa rua movimentada, com muita gente fazendo, né, essa mesma coisa de buscar a criança na escola, eu vi essa cena. Então essas são 3 cenas que me levam a fazer sempre uma reflexão. Eu sempre penso isso. Se eu, em outro momento, dissesse para cada uma dessas mães e pais que eles não amam seus filhos, eles iam me matar. Como assim eu não amo? Quem é você para dizer se eu amo ou não amo o meu filho, a minha filha, os meus filhos? Mas pensa comigo. Uma das funções do amor, uma das atribuições do amor é proteger e cuidar. Nenhuma dessas crianças estava sendo adequadamente cuidada naquele momento. Eu não sei se é sempre assim, mas eu estou aproveitando estas cenas para fazer uma reflexão que é muito importante. Que nós, profissionais que trabalhamos com crianças, nos sentimos obrigados a fazer, porque nós estamos vendo isso se repetir e às vezes com consequências dramáticas. Lembra que alguns vídeos atrás eu estava respondendo perguntas, questões enviadas por escolas? Essas são observações muito importantes para as escolas, para as reuniões de pais. Não é que eu esteja julgando os pais, eu gostaria que os pais recebessem estas questões, estas reflexões como apoio, como suporte, como uma daquelas situações que quando acontecem na vida da gente, a gente fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Porque claro que é porque não pensou. Nenhum desses pais, nenhuma dessas mães, aqui por acaso são sempre mães, tem a intenção de expor seus filhos a perigos. Mas não basta não ter uma intenção ruim, é preciso ter uma intenção, uma atenção e uma ação boas. É preciso que você assuma, incorpore essa imensa responsabilidade. É sua. É do pai também, tá? Mas ele não estava aqui na situação. Se ele estivesse, é igualmente dele. Se tivesse só ele, é dele, é toda dele. É da avó que busca a criança na escola, é da avó que dirige enquanto leva a criança, do avô, do tio, da madrinha, do padrinho. É de quem estiver cuidando da criança naquele momento. E se eu disser para você, né, isso é uma falta de amor, você vai ficar muito bravo comigo. E o que eu quero é que você pense que a criança precisa desse amor que vai até as últimas consequências nos menores detalhes. Porque é disso que a criança precisa, que toda criança precisa. Então, a pergunta, não é, que eu faço e que eu gostaria que a gente conversasse é essa assim, afinal de contas, o que é amar uma criança? Como é amar uma criança? O que eu tenho que fazer para que eu expresse o sentimento de amor que eu tenho por esta criança? E aí eu vou poder te responder que são esses e muitos outros cuidados.
alimentação saudável, higiene do sono, quer dizer, o sono regular, rotina, quebra da rotina, não é? Porque a criança precisa de uma rotina e ela precisa de vez em quando de quebrar a rotina. Tempo na natureza, falar com ela corretamente, respeitosamente, acreditar nela, nas possibilidades, nos sonhos, nos projetos dela. Isso tudo é amar uma criança. Dedicar-se a dar a ela todos os instrumentos, todas as ferramentas que ela precisará na vida adulta. E quais são as ferramentas principais? Se sentir amada, se sentir pertencente a um grupo, se sentir capaz, saber que alguém, que aquela pessoa que é tão importante para a sobrevivência dela, acredita nela, acredita que ela possa realizar aquilo que ela sonha, aquilo que ela projeta. Né? Que ela pequenininha saiba que quando ela for se jogar da escada, você vai correr e vai pegar, vai chegar a tempo, porque você vai virar aquele personagem, né, elástico do Quarteto Fantástico, porque mãe vira, pai vira, né, elástico, se estica, salta para proteger a criança, para defender. E aí, à medida que essa criança vai crescendo, ela vai precisando, né, cada vez menos da sua proteção absoluta, justamente porque ela incorpora esse cuidado e esse valor que ela tem para você, ela passa a ter para ela mesma. E óbvio, ela desenvolve habilidades, compreensão de perigos e tal, mas principalmente ela acredita que ela tenha valor. Então, estas situações, você pode falar assim, mas o menino lá do primeiro fato que você falou já é grande. Olha, não é grande o suficiente para estar andando 10 metros atrás da mãe à noite na rua. Não é. Não é mesmo. E se os dois estão indo juntos para um lugar, eles deveriam estar mais próximos. Eles deveriam estar lado a lado. Será que ele não consegue parar de jogar nem enquanto anda? Então, aí eu fico imaginando quantas horas essa criança joga. Você pode argumentar, não, ele só pode jogar nessa hora, por isso que ele não queria perder nenhum minuto. Pode ser, é verdade, pode ser. Mas aquele momento ali era perigoso. Num desnível de calçada, gente, se ele tivesse caído, tinha batido de cara num paralelepípedo. Ele deu sorte que ele não caiu, ele se apoiou numa parede, mas se tivesse caído, ia machucar muito. E ia quebrar o celular, o minigame, seja lá o que fosse. Bem, então, eu fico muito preocupada de falar isso e parecer que é um julgamento. Mas eu também fico muito preocupada de não falar e ficar parecendo que nós, profissionais, não estamos ligando para o que está acontecendo com as crianças. Que nós também não estamos prestando atenção ao que está acontecendo com as crianças. E felizmente eu vejo muita gente, muitos pediatras, muitos psicólogos de crianças e muitos educadores prestando atenção a estas pequenas, grandes coisas. Por isso esse tema. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para questionar, para discordar, mas pensem a respeito. É tudo que eu espero que aconteça. Pensem a respeito. Respondam para si mesmos. O que, afinal, é amar uma criança?